Oi, gente, deixa eu apresentar vocês um pouquinho então, mas muito obrigada, viu, Davi, por você mais uma vez estar aqui com a gente. Nós temos uma live com o Davi, tá no nosso canal também, tá aqui no Instagram do Três Palavrinhas também. E foi um bate-papo muito bacana e eu convidei de novo, porque é um tema que eu sei que você aborda, que você queima no seu coração também, né? E Uhum. Três Palavrinhas abraça com todas as forças. E eu queria falar um pouquinho sobre isso com você hoje aqui, trazer para os papais, para as mamães, mas em especial para os pais. Então, mamães, chamem aí os maridos dos homens. É, E esse tema de hoje vai chacoalhar as estruturas dos maridos e dos homens aí, papais, esposos, né? Mas eu queria já agradecer, viu, sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né? Nesse bate-papo. legal. Eu que agradeço o convite. Sempre me sinto muito privilegiado, honrado poder somar com vocês e sempre maravilhoso. Então, só para vocês saberem um pouquinho sobre o nosso convidado aqui de hoje, Davi é pastor, casado com a Jana, tem 2 filhos lindos que eu conheço, eles são, é pastor aqui também, na Lagoinha, por isso que eu sei que você está aí. Estamos aqui. E é muito querido e também tem um trabalho muito lindo do Brasil Sem Órfãos. Tem um trabalho lindo na questão da proteção da criança, na orientação dos pais em relação à paternidade, de realmente abrir os olhos da humanidade, dos homens, né, em relação ao papel fundamental que os pais têm na formação dos filhos, na proteção dos filhos, sendo o sacerdote o guia da família, né? Então, queria começar aqui, deixar você se apresentar primeiro de uma maneira mais específica, vou dar uma pincelada aqui, mas fala um pouquinho pra gente de você. Então, Adja, você falou de uma forma maravilhosa já. Eu sou casado com a Janaína, né? Esse ano a gente vai completar 21 anos de casados e somos pais da Cleo, de 11 anos, do Rafael, de 7 anos. E esse eu falo que são os meus maiores títulos, né? Marido Uhum. da Jana, pai da Cleo e do Rafael. E a gente tem o privilégio de poder levantar essa bandeira da paternidade, né, nessa geração com tanta carência de referencial, principalmente referencial paterno. Né? Eu Uhum. sempre digo que essa é uma das grandes crises da nossa geração, né? Orfandade, e às vezes orfandade pais vivos. Então a gente, em 2015, quando retornamos para o Brasil pela primeira vez, depois de uma temporada aqui na América, iniciamos esse movimento chamado Brasil Sem Órfãos, e ele deu frutos como livros, palestras, vídeos, e graças a Deus, ao longo desses 7 anos, já são incontáveis, né, os testemunhos de famílias restauradas, pessoas que se transformaram em famílias acolhedoras, pessoas que adotaram, né, crianças, adolescentes que tiveram sua história, né, transformadas por meio da adoção. E tantas pessoas também, que é importante, eu sempre gosto de falar isso, tantas pessoas que foram despertadas para serem profissionais que vão levantar essa bandeira da paternidade, da maternidade. Então, jovens que decidiram usar suas habilidades, pessoas que decidiram ir para a faculdade, serem assistentes sociais, talvez um psicólogo, talvez um advogado para ser um juiz. Então, a gente tem trilhado esse caminho, né, ao longo de 7 anos, levantando essa bandeira. E também a própria paternidade, que esse ano a Cleo, que é a nossa filha do coração, vai completar já 12 aninhos, né? E o Rafa vai fazer 8. Então a vivência também tem sido uma escola bem intensiva, né? Uhum. Então para a gente é uma alegria poder desaguar sempre quando tem um veículo, um meio, né? Para a gente poder compartilhar aquilo que a gente tem vivido, né? Amém. Com as pessoas, para poder, principalmente nesse tema da proteção das crianças, né? Que é tão importante. É importante e é urgente, né? A gente tem visto pô, tantas músicas, né? Tantos. É, Hoje aqui, né? É música, é filme, é brincadeiras, é é, livros, a escola. Então, é. eles. Parece que as crianças. Parece não, as crianças estão sendo cercadas intencionalmente no mundo espiritual, a gente sabe que é intencional, Aham, sejam destruídas na identidade delas. isso. Porque é onde o diabo vai, né? Que se ele destruir ali a identidade, que é o cérebro Uhum, da pessoa, ele consegue uhum. Exato. destruir o propósito de tudo que Deus criou, principalmente É, da humanidade, né? é, Então,
A gente fala, quando a gente fala assim, proteger a criança, o que você pensa assim para falar pra gente? Olha, a primeira palavra que eu estava pensando, inclusive, aqui antes de começar, a primeira palavra, se eu fosse definir proteção dos filhos, proteção da criança, se eu fosse definir tudo que a gente vai falar, assim, que eu pretendo falar em uma palavra, eu iria resumir na palavra presença. Eu acho que a presença do pai, né, ele gera, dentre muitas coisas, proteção. Né? Eu digo sempre que ele gera proteção, identidade e destino. Mas não tem como eu ministrar na identidade e dar destino se eu não protejo inicialmente. Então, uma das grandes estratégias, né, dessa geração, né, de tentar destruir a identidade das crianças e desviar do propósito que Deus tem para elas, é exatamente deixar a criança numa situação de risco, ou seja, sem proteção. Né? Então, você começa tirando a proteção. Quando você tira a proteção, seja por talvez uma gravidez na adolescência, que aí essa criança já nasce sem a figura paterna, talvez um divórcio, né? Talvez um pai super, ultra, mega bem sucedido na sua profissão, mas extremamente ausente dentro de casa. Então, tudo isso são formas de colocar a criança numa situação de falta de proteção. E a criança sem proteção, ela está vulnerável a tudo. Né? E a gente vê na Bíblia que a grande estratégia de Satanás sempre foi pegar os mais vulneráveis. E quem são os mais vulneráveis? São as crianças. Né? Então, discipulando as crianças, eles discipulam uma geração inteira. Né? Desviando, né, a identidade, a criança, eles abortam o destino. Né? Então, uma palavra seria presença. É muito sério o que você falou. Tem uma frase, agora não tô lembrando quem foi se falou, eu acho que foi Spurgeon, não sei se foi, posso estar errada, ou foi Moody, que fala o seguinte, que quando uma criança aceita Jesus, você ganha a vida inteira dela, né? A pessoa adulta aceita Jesus, aquela parte que ela antes já foi meio que alterada, né? Dentro do propósito de Deus, para ela não viveu naquele período, né? Ela já sofreu coisa. Então, quando você ganha a criança para Jesus, você tem a vida inteira dela para ela viver pela frente, o propósito de Deus para ela, né? Sim. Eu acho que o proteger a criança é justamente pegar esse tesouro, né? Essa semente ali cheia de nutrientes, cheia de propósito, de esperança, de pureza. Que é um tesouro, né? Que a gente tem nas mãos, se a gente conseguisse entender todos os dias, porque falando você sabe que é pureza, a criança é maravilhosa, mas se você entender todo dia, no dia a dia ali, que aquilo ali é o tesouro que você está cuidando, é um desafio. A gente não pode esquecer disso. Tanto dos nossos, quanto das crianças que estão, não só dos nossos. E proteger, eu acho que é o papel inicial, vamos dizer assim, é um dos papéis fundamentais que o pai tem, né? Às vezes a gente troca os P's e dá um problema sério, né? A gente troca o P da proteção pelo o P da presença, ou o P da presença pelo P da provisão. Então, o homem tem muito essa troca, né? Assim, de concepção certa, né? A cultura, né? Uma cultura muito de que o homem é o provedor da casa, né? O homem é aquele que sai para caçar, é aquele que provê, e a mãe é aquela que traz o afeto. A mãe é aquela que traz a nutrição, mas na verdade a gente percebe que hoje até a mãe está sendo roubada da presença dos filhos. Né? Então, eu acho que um dos grandes chaves assim de mudança de mente mesmo, que nós homens, né, você que está me ouvindo, que é homem, que é pai, que vai ser pai, você que é mulher, que tem um namorado, que tem um noivo, que tem um marido, né, que tem um filho, prepare o seu filho, fale com o seu marido, né, mande essa live depois para ele e diga, olha, a sua provisão não é mais importante do que a sua presença. Eu lembro que você ali na história, por exemplo, do nascimento de Jesus, quando José entendeu que Jesus estava em risco, ele recebeu uma revelação do céu e ele mudou de geografia. E ele foi para o Egito. Né? Então, eu sempre falo isso, existem homens que precisam parar de se movimentar pensando na provisão que pode trazer para casa e pensando muito mais na proteção para os seus filhos, para o destino que Deus tem para eles. E muitas vezes isso não vai ao encontro dos seus projetos pessoais. Né?
isso muitas vezes é exatamente contra, né? Que você pensa na sua carreira, nos seus sonhos pessoais, mas a gente tem que entender. Hoje eu entendo que muito mais importante do que o meu próprio ministério, do que eu romper no meu ministério, eu preciso entender mais, tá, mas que consequências vai ter isso para a Cleo e para o Rafa? Né? Ou, é muito mais do que eu preciso prepará-los para lançá-los para o destino deles, né? E para isso eu preciso protegê-los na fase que eles precisam da minha proteção. Então, muitos pais talvez precisam mudar de geografia. Talvez, eu quero dar mais, eu quero prover mais, mas talvez é provendo menos. Talvez é tendo um nível padrão de vida mais simples que você vai conseguir dar mais presença, né? É isso que eu ia te perguntar, porque muitas vezes a gente fica pensando nisso, né? Ok, é mais importante a presença do que a provisão. Mas a gente sabe que em muitos lares é com muito custo assim, e trabalho que vem a provisão. Sabe que Sim, momento, que é Deus que dá salário. E esses últimos 2 anos foram anos muito desafiadores, né? Para todo é, mundo, né? Se manter aí com toda essa crise, né? Que a gente viveu no mundo todo. Crise de tudo, de saúde, de financeira, política, emocional. A gente ainda está no momento de ser tratado, né? sim, E aí as pessoas ficam assim, tá bom, mas eu preciso ter pão em casa, eu preciso ter sustento em casa, e eu não consigo ter tempo. Aí decide colocar numa creche para poder trabalhar e fica a criança o tempo na creche sob os cuidados de outra pessoa. E essa é a realidade, muitas vezes porque a pessoa não se vê com outra opção, né? sim. E eu vejo que assim, acaba que as crianças ficam expostas É. com o desejo, né, genuíno mesmo de buscar ali o sustento, de dar o melhor. De repente as crianças ficam expostas a cuidado de pessoas que não têm o mesmo cuidado que um pai e uma mãe teria. É. E aí você vai para estatísticas, né? Das consequências dessa falta de proteção, você vai perceber que a grande maioria, por exemplo, do abuso sexual infantil acontece por essa ausência da presença dos pais, mas com alguém que foi deixado pelos próprios pais com a responsabilidade de cuidar dos filhos. Então é alguém de casa, é alguém conhecido da família, né? É alguém de perto, é um vizinho, é um tio, sei lá, é alguém, né? Que você, para prover, você abriu mão da presença e confiou naquela pessoa. Então, assim, as estatísticas de abuso infantil são enormes. Quer ver outra estatística também triste? É que uma criança que cresce num lar sem a presença de um pai, ela tem 50% de chance a mais de ser abusada sexualmente na infância. Então, você percebe que, às vezes, o homem, e é lícito, é honroso um pai responsável. É digno, né? Ele ser um cara trabalhador, um cara lutador, um cara que quer romper, que quer dar uma dignidade para sua casa, talvez dar para os seus filhos o que ele não teve. Isso é, sabe, é digno, é honroso, tem que ser celebrado. Mas também tem que ter o equilíbrio, né? O equilíbrio. E também a gente não vai dizer que agora você vai ficar em casa o dia todo só para dar presença para o seu filho, porque aí também é um outro desequilíbrio. Você vai prover a presença, mas vai faltar né? O alimento e uma série de outras coisas. Então, assim, às vezes, Adi, é você, naquele momento que você tem, porque o dia tem 24 horas. Então, você trabalha 8 horas, talvez vai trabalhar 12 horas, vai dormir 5, 6 horas. O que você faz no restante do tempo? Né? Então, e faça desse restante do tempo que você tem, não faça dele um resto. Não dê o seu resto. Por mais que ele seja o restinho de tempo que você tem do dia, faça dele talvez o melhor tempo do dia com o seu filho. Talvez aqueles 15 minutos, cara, antes dele dormir. Então, assim, vai lá no banheiro, passa uma água no rosto, dá um tapa na cara, desperta, fala, cara, eu vou fazer desses 15 minutos, eu vou contar a história mais criativa. Eu vou entrar no mundo dele. Entendeu? Eu vou construir memórias naqueles últimos 15 minutos, mas ele vai lembrar que toda noite eu coloquei ele para dormir contando uma história engraçada, uma história divertida. É difícil? É. Porque às vezes você chega, você quer tomar um banho, você quer esticar as pernas no sofá, assistir uma série, sei lá, você quer fazer qualquer coisa, menos pensar em criar uma música. Os meus filhos falam, pai, canta uma música de skate com coelho. Pelo amor de Deus, às vezes a tua cabeça está explodindo de outras coisas, de conta para pagar. E você fala, tudo que você não quer é entrar no mundo lúdico do seu filho naquele momento. Mas aí é que entra. O pai que é presente, não quer dizer que ele é presente sempre, mas ele é presente com intensidade.
ele é presente com vida. E para gerar vida nos filhos, Paulo já fala, não tem outra fórmula mágica. Eu tenho que morrer para que ele possa gerar vida nele. Então eu vou abrir mão. Eu não vou assistir aquela série que eu queria agora. Eu não vou esticar minhas pernas no sofá. Eu não vou entrar na caixa do nada. Eu vou agora, no restinho de tempo do dia que eu tenho, eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu tudo no resto do dia dele. E isso faz uma diferença gigantesca para as crianças. Porque ela não vai ter a noção que é só 15 minutos. Ela vai ter a noção do tempo de qualidade que o pai gastou com ela. Você falou aí, tá? E tá por inteiro. Porque se você tá aqueles 15 minutos restantes, né? Eu gostei dessa expressão, restante, não resto. É. Minutinhos que você tem ali, que você faça dele 15 minutos memoráveis. É isso. Que você possa fazer uma marca ali de maneira intencional, sabe? É. Lembro, meu pai também era pastor, é pastor, e quando a gente era criança, eu lembro muito dele estar o tempo inteiro na igreja. E muito mais a presença da minha mãe do que do meu pai. E minha mãe também muito envolvida, que acaba que a família toda se envolve, né? Uhum. Mas eu lembro várias vezes, eu falo isso assim, muitas, né? Poucas vezes não. Do meu pai trazendo momentos pra gente estar juntos. Então juntava todo mundo, às vezes era 10, 15, 20 minutinhos, na mesa também. Então era uma conversa, um jogo, um momento de rir. Eu não lembro do que a gente falava, mas eu lembro muito das nossas rodinhas ali, a gente conversando e rindo, todo mundo rindo, contando alguma coisa do dia. É. E isso eu lembro até hoje, né? Então, às vezes não precisa ser um momento, né, formal, vamos fazer algo, às vezes só estar junto. Coisa simples, tipo, eu lembro que a Cleo até hoje, ela vai fazer 12 anos, ela já tá esticando, ela tem força, cara. Às vezes a unha crescer, mas ela chega e fala, pai, vem brincar comigo. E eu falo, filha, mas tu já tá forte, às vezes dói as nossas brincadeiras, mas não, ela quer que eu brinque de cosquinha com ela, cara. E você não vai brincar de cosquinha meia hora, você vai brincar de cosquinha às vezes 3, 5 minutos, no máximo. Você vai rolar no chão, você vai rolar em cima da cama, você vai brincar de guerra de travesseiro. E para ela é construir memória. Entende? Assim, você ter aquele tempo que é tão simples, cara, não custa nada. Não vai custar nem R$1, nem $1 para você, sabe? Mas você vai dar o que nem $1 e nem R$1 compra, que é o seu tempo. A presença, então. A presença não tem preço. Ela tem um valor. Ela tem um valor. E às vezes a gente quer dar coisas de alto preço, mas não dá o mais importante, que é o tempo. É o mais valioso, é o tempo. Né? Até, por exemplo, no devocional. Lá em casa a gente criou um sistema chamado PEC, né? Que é preparação, expectativa e concentração. Então, quando a gente vai criar um tempo de culto familiar, culto doméstico... Pega aí, gente. Anota aí, ó. Todo mundo pega caderninho. PEC. Repete aí o que é PEC. É preparação, expectativa e concentração. Preparação, expectativa e concentração. Ok. Então, a gente criou é simples, né? Mas eu sempre inculco neles. Gente, vamos pro devocional. Vamos lembrar do PEC. Você preparou o ambiente? Né? Você tá com... Cadê a sua Bíblia? Cadê o seu lápis? Cadê o seu caderninho? Né? O ambiente tá bagunçado, não tá? Sabe? O que tá? Vai precisar de um louvor? Vai tirar as coisas de distração? Preparou o ambiente, né? Agora, uma expectativa, porque a gente não tá fazendo isso aqui de forma religiosa. A gente não tá fazendo isso aqui porque, o papai, que saco, o papai tá mandando a gente fazer. Não. A gente vai falar com Deus Todo-Poderoso. A gente vai abrir a palavra de Deus, né? Há uma expectativa. Deus vai falar. A gente vai cultuar. A gente vai interagir nesse momento como família. Então, há uma expectativa. E concentração. Por quê? Porque a gente vive numa geração de reels de 15 segundos, de passar a tela assim, muita informação no cérebro das crianças, com muitas cores, muitos movimentos, muitos sons. Então, o poder de concentração dessa geração está diminuindo muito. Então, a gente tem que nadar contra a maré e falar, ei, peraí, a gente precisa se concentrar. A gente precisa ler, a gente precisa ouvir a letra. Então, às vezes, eu coloco música e peço para eles fecharem os olhos e prestar atenção na letra da música. Sabe? Eu peço para eles ler o versículo, escreve o versículo aí 1, 2, 3 vezes, porque você se concentrar. Porque eu sou assim até hoje. Eu tô aqui falando uma coisa, mas eu tô pensando em outra. Tô escrevendo uma coisa, mas tô pensando em outra. Então, imagina os nossos filhos. Então, eles precisam se concentrar para viver, por mais que seja um período,
de culto familiar curto, a gente não vai estender, fazer 1 hora, 2 horas de culto, né, com eles, mas naquele momento eu quero que eles se preparem, eu quero que eles tenham expectativa e eu quero que eles se concentrem. Eu falo para eles, quando vocês vão, por exemplo, jogar, pegam o tablet, aí a Cleo vai pro cantinho dela, senta lá, o Rafael pega o fone de ouvido dele, eles preparam o lugar, eles pegam o edredom, eles põem o fone de ouvido para se concentrar naquilo e falam, então, quando nós vamos entrar na presença de Deus, quando nós vamos ter um culto também, tem que ser com essa mesma expectativa. Eu vou encontrar o meu amiguinho lá dentro do Roblox. Lá vou brincar com ele lá dentro do Minecraft. Há uma expectativa de encontrar alguém para brincar. Então, com as coisas de Deus também precisa ser assim. Porque o mundo está ensinando isso para eles lá fora. Então, se a gente não for presente, alguém vai estar presente na vida deles. Então, a gente precisa ser presente, né? Assim, intencionalmente. Se você vê que as crianças também têm essa aceleração aí, né? E a falta de concentração, porque quer fazer tudo rápido, tudo ao mesmo tempo. Se a gente foca no certo, se foca na leitura, nessa expectativa, na concentração na coisa certa, eles vão voar naquilo que a gente está dando. Mas só percebe isso se está presente. Se o pai não está presente, não vai perceber essas necessidades, né? Nem essas falhas, né? Aí, agora um pouquinho aqui sobre, já que você está falando de proteção, né? De presença, eu vejo que esse tempo que a gente vive no mundo, a gente precisa proteger o coração, né? Das crianças. A Bíblia fala isso em Provérbios, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarde seu coração, pois ele provém as fontes da vida. E eu vejo que as crianças, elas estão vivendo num tempo de sofrimento, sabe? E principalmente vindo dessa pandemia toda, elas tiveram um buraco aí, né, no aprendizado, no relacionamento. Se os adultos ficaram abalados, imagina as crianças que não tinham nem estrutura de entender o que está acontecendo. Uhum. E a gente precisa guardar o nosso coração e ensinar os nossos filhos a guardarem o coração deles. Também tem que ser um foco das famílias hoje, né? Proteger o coração. Todo mundo quer proteger a mente, quer ir para um psicólogo, quer fazer não sei o quê, proteger o corpo, mas esquecem de proteger o coração da criança, sabe? E só consegue fazer isso se você tá perto e observa, né? E assim, até uma questão que a gente... Hoje as crianças são muito precoces, né? A gente achava que na nossa geração a gente era precoce, nossos pais falavam, né? Mas hoje as crianças, elas têm um mundo na palma da mão, né? Às vezes você acha, não conversei sobre isso com meu filho ainda. Lá na escolinha, os amiguinhos com o celular na mão já estão conversando aqui de trás para frente e para trás. E se a sua criança ela não está muito segura no coração dela, que ela é filha, né? Que ela é amada, que ela tem um valor, quem ela é em Deus. Aqui em casa, né, eu tenho uma esposa maravilhosa, ela trabalha isso assim intencionalmente, constantemente, frequentemente, assim, com muita, sabe, assim, presença mesmo, essa questão de identidade na vida das crianças, né? Então a gente trabalha demais isso. Olha, você não precisa usar esse tipo de roupa para ser aceito, né? Você, no seu coração você tem que se valorizar, você é filha, você é amada, né? Você é princesa, você é príncipe, né? Então, assim, um coração vulnerável é um corpo vulnerável. Um coração vulnerável é uma mente vulnerável. Então, tudo começa nessa proteção do coração mesmo, né? Assim, e isso parte tanto da gente despejar constantemente palavras de afirmação sobre eles, né? Como a gente também despejar quem eles são diante de Deus, quem Deus pensa que eles são. Eu lembro de uma ocasião, isso há uns 6 anos atrás, na hora de dormir, naquele dia era a minha escala, eu ia colocá-los para dormir, não a Jana. A Cleo chegou para mim e falou, pai, pega o livro lá, o primeiro livro que eu escrevi, o Plano A, lê para mim. E aí eu peguei e comecei a ler o primeiro capítulo que eu falo sobre o testemunho de adoção dela. E aí na hora ela começou a chorar muito. E ela falou assim, pai, como eu nasci? E ela sempre soube, a gente sempre contou para a Cleo que ela é do coração, que ela é adotada, sempre. A gente se aconselhou com alguns casais na época,
Nós adotamos a Cléo, ela tinha 4 dias de nascida. Então, não tem um dia para contar. A gente sempre foi contando, através do lúdico, várias músicas que a Jana compôs, histórias, livros, Bíblia, vários. Mas nesse dia, ela olhou para mim e falou, como eu nasci? Eu falei, filha, você do coração. E ela chorando compulsivamente, ela falou, como? O coração da mamãe explodiu? E aí, na hora, eu entendi que a gente precisava ter uma outra conversa. Aí eu falei, Jana, vem cá. E nós tivemos uma conversa familiar. E eu falei, filho, o que aconteceu? Ela falou, não, porque na escola, a minha amiguinha começou a falar hoje, ó, você não é da barriga da sua mãe, você é adotiva, você é adotiva. E começou a cantar isso várias vezes para ela. Só que isso não era uma novidade para ela. Ela sempre soube que ela era do coração, que ela era adotada. Só que as palavras, como foi falado, entrou no ouvido e desceu para o coração dela de um jeito pejorativo. Uhum. De um jeito que ofendeu, de um jeito que machucou, de um jeito que gerou interrogações dentro dela. E quando essas interrogações, aí está a sutileza da estratégia de Satanás. Ele gera interrogações. Porque ele falou a mesma coisa que ela sempre soube, mas falou de um jeito diferente, que gerou interrogações. E quando as crianças possuem interrogações que não tem presença do pai e da mãe que respondem essas interrogações, aí ela está completamente vulnerável para que outras respostas sejam dadas que não sejam as respostas verdadeiras que vêm do pai e da mãe. Naquela hora, a gente começou a falar, filha, você é do coração. Mas o coração da mamãe não explodiu. Aí pela primeira vez nós falamos para ela, você veio da barriga de outra pessoa. Você não é uma anomalia. Você nasceu de um ventre, de uma outra mulher, como todas as outras crianças. Só que essa mulher, ela te amou tanto, ela cuidou tanto de você durante 9 meses. E depois você foi dada de presente para nós. Ela, junto com o juiz, eles decidiram aquilo que já estava no coração de Deus, que você era para ser cuidada por nós. E aí ela chorou, chorou, chorou. E a gente começou a falar, você é adotada como seu irmão. Porque a adoção não é o fato de a gente ir lá no juiz, filha, e agora ter uma certidão de nascimento com o nosso nome. Não, a adoção é uma escolha diária de amar. É o papai pentear o seu cabelo cheio de cachos todos os dias. É a mamãe ajudar você a escolher sua roupa, fazer a sua tarefa de casa. A adoção não é um papel, é uma presença. É um outro P que a gente troca às vezes, né? É o P do papel, que acha que tem o nome da certidão de nascimento, faz você pai e mãe. Mas o que faz você pai e mãe não é uma certidão de nascimento, é uma escolha diária de estar presente. E a gente despejou sobre ela palavras de afirmação na identidade e na filiação dela. Sabe o que aconteceu no outro dia, Átila? Ela acordou e antes de ir para a escola, ela falou, pai, mãe, eu posso levar o meu álbum de fotografia no dia que eu fui adotada para a escola? E a gente não deixa esse álbum sair de casa para nada. A gente cuida, né? As fotos ali. Só que naquele dia a gente entendeu que precisava deixar. E eu falei, filha, eu deixo, mas eu vou com você. Naquele dia a gente levou ela para a sala, ela levou o álbum dela. E eu chamei a professora, deixei ela na porta da sala, chamei a professora e contei o que aconteceu na noite anterior. E a professora começou a chorar, porque não sabia da nossa história, né? E eu falei, olha, aconteceu isso. Eu falei isso para minha filha e eu não quero que você trate a minha filha diferente a partir de hoje. Ela é a mesma Cléo, mas ela trouxe um álbum dela hoje, do dia que ela foi adotada, tá bom? Você tá ciente do que aconteceu ontem, você tá ciente por que ela trouxe álbum hoje, ok? Ok. Acabou a aula, fim de tarde, eu fui pegar ela na escola e a professora veio me procurar, chorando de novo. Eu falei, o que foi, tia? Aí ela falou assim, olha, eu preciso te contar o que a Cléo fez. A Cléo veio até mim e falou, prof, eu quero que você vá comigo em todas as carteiras dos meus amiguinhos para eu mostrar que eu sou adotado. Para mostrar um dia que eu fui adotado. Ou seja, o fato da gente estar presente no dia da crise dela, no dia das interrogações, o fato da gente responder às interrogações, proteger o coração dela, ao ponto dela se assumir publicamente, de querer mostrar o álbum. Eu realmente sou. Aquilo que você falou ontem é verdade. Eu não sou da barriga da minha mãe, mas eu tenho orgulho disso. Então, os nossos filhos, eles não são criados num gueto e numa bolha, cara. Eu queria que fosse, Adila. Eu não queria que o Rafael caísse e cortasse o joelho. Eu não queria que a Cléo sofresse. Eu não queria que os meus filhos... Ninguém quer. Mas nós não podemos proteger os nossos filhos a tal ponto deles nunca se ferirem. O nosso nível de proteção é que quando eles tiverem dúvidas,
quando eles forem feridos, quando eles tiverem crise, nós vamos estar presentes. E aquilo que poderia roubar a identidade dela, abortar o destino dela, com uma pergunta que gerou crises no coração, você vem com uma resposta, com palavras de afirmação na identidade. Mas você só pode fazer isso se você coloca seu filho para dormir. Se você está presente. Se você observa, se você para ouvi-lo. Entendeu? Maravilhoso. Maravilhoso. Aqui em casa a gente também tem esse hábito de... o período da noite, né? A hora de dormir é muito importante pra gente. Sempre foi, desde pequenininho. Então, é um hábito que eles já... né? Se a gente não for lá, eles já... Mãe, você vem? Pai, você vem? Esperando a gente, né? E é aquela hora mais gostosinha, assim, né? Do dia que eles vão compartilhar o coração. É onde vem essas perguntas, os questionamentos. E aí você vai respondendo sempre de acordo com a palavra de Deus. Né? Isso é muito importante a gente sempre lembrar disso. A gente tem opiniões, a gente tem pensamentos que podem mudar de um tempo para o outro, de uma época para outra, mas as verdades da Bíblia, elas nunca mudam. Então a gente precisa sempre focar a nossa própria opinião, aquilo que a gente está ensinando para o filho, com aquilo que a Bíblia fala. Então o que você reforçou ali foi uma identidade e que eu acredito que de tempos em tempos você vai ter que voltar nesse ponto com ela, porque que vai crescendo, vão vindo perguntas um pouco mais difíceis, né, de responder. E assim, eu tenho uma irmã também adotiva, né, e esse tema é muito curioso ao mesmo tempo, porque como faz parte da minha vida normal, às vezes a gente que tem isso em casa não entende a cabeça de quem não entende. Porque pra gente é tão comum, é tão normal, é tão... cotidiano, né? Minha irmã estava comigo, eu não consigo pensar ou amar ela diferente das minhas irmãs de sangue, né? E mesmo assim, a gente vê que ainda a humanidade ainda não consegue compreender o ser humano por adoção, ser amado como qualquer outro ser humano. Na verdade, é um problema da humanidade mesmo, né? A gente amar o outro como amor. Jesus deixou isso bem claro pra gente, porque ele sabia que a gente não tinha condição sozinho. Né? A gente não tem condição de amar uns aos outros. É fácil amar quem a gente está perto e ama, né? E que está sempre compartilhando com o que você pensa, concordando com o que você pensa. Difícil é você ser o diferente, não importa qual seja, né? Essa questão do o diferente, é você ser ali dentro da escola aquela pessoa que não concorda com o que está sendo falado, ou se você está dentro de uma família, você ser o crente, né, que não comporta como todo mundo comporta. Então, você ser o diferente, em qualquer que seja o âmbito, é sempre um grande desafio, né? Eu acho que a gente, nesse ponto como pai, reforçar a identidade do filho é proteger o coração, é proteger a inocência, é proteger o futuro, né? Garantir ali uma palavra que vai trazer para eles um norte para quando essas perguntas vierem, eles lembrarem, meu pai falou diferente disso que eu estou ouvindo aqui. Hoje o Vitor até comentou que uma menina fez um comentário, agora eu não lembro direito o comentário 100%, mas era como se fosse assim, encontraram uma pedra, uma rocha que tinha mais tempo do que a criação fala que o mundo existe, né? Então como é que você fala que Deus que criou essa pedra é mais velha do que isso daí que você está falando, entendeu? E então assim, as crianças estão questionando a existência de Deus, não é só mais a identidade. Ou só, né? Assim, o diabo ele vai abalar a identidade, esse é o papel dele. E agora os questionamentos dentro da escola, antigamente era só na faculdade, talvez que a gente, né, começava a questionar isso. Agora eu tô falando de crianças de 14 anos que estão começando a questionar a existência de Deus por fatos mentirosos ou por verdades que são distorcidas, que essa aí é a forma que o diabo se apresenta, né? Distorcendo uma verdade para você fazer um questionamento e de repente está duvidando daquilo que é verdadeiro na palavra de Deus. E colocando a Bíblia em xeque, né? Na hora que as pessoas começarem a pensar que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela não é a verdade, ela contém só boas histórias, quando isso começar a ser tido como verdade, né?
a Bíblia não é só mais um livro com muitas histórias bonitas, você está mexendo com fundamentos. E se não tem presença, tá todo mundo vulnerável. É o pai, é a mãe, é a família inteira. E aí o plano do diabo que é matar, roubar, destruir toda a família, toda a humanidade, toda a criação de Deus, né? Começa aí se cumprindo. Mas a gente sabe também que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, hoje, a gente conversando sobre essa proteção, né, fala muito sobre os riscos, sobre os medos que a gente tem, às vezes, de os nossos filhos expostos e saber se realmente aquilo que a gente está entregando, mesmo a gente falando, né, reforçando a identidade, será que eles estão guardando a informação? Será que, né, eles estão tendo experiência com Deus da forma que a gente vê que eles estão tendo? Está sendo verdadeiro no coração deles essa transformação? Quando eles vão lá para a selva, né, para o meio onde eles estão separados, o que está acontecendo com eles ali no meio? Então, eu acho que a maior proteção é isso mesmo, é a presença da gente ver as consequências. Então, quando voltar da escola, quando voltar de um ambiente que ele foi, eu acho que é um momento do nosso ouvido tá bem assim, ó, atento para o que eles vão falar, porque é o que vem primeiro ali, é o que sai primeiro, que é a maior dúvida, né? E a melhor forma da gente guardar ali o coração é o futuro deles, né? Sempre tá interessado no mundo deles, né? O que aconteceu? Né? Me conta. Como é que foi? O que você está lendo? Quem são seus amigos? Uhum. Sempre vê, tipo, esse tempo desse a Cléo tava com amizade com uma pessoa na escola e ela sempre chegava com uma história diferente daquela menina, sempre tava ruim, ela sempre tava isso. E a gente começou a perguntar, mas quem são os pais dessa menina? Ela começou a falar, não, mas a família dela é assim, assado. Então a gente entendeu que a estrutura familiar daquela menina era muito ruim e estava deixando ela uma menina com muitas dores, com pensamentos ruins, muito precoce na área sexual, uma série de coisas, mas que vinha da casa, de uma família completamente desestruturada, né? E se a gente entende isso até constitucional, para quem está no Brasil ouvindo a gente, na Constituição Federal, diz que a família é a base da sociedade, né? E se uma base de uma edição não está, de uma edificação, ela não está bem firmada, bem alicerçada, todo o edifício está em risco. Então, assim, se a criança ela não cresce num lar estruturado, com uma base sólida, essa criança, todo o crescimento dessa criança está comprometido. Porque se o desenvolvimento da criança, e aí o Estatuto da Criança e Adolescente fala, desenvolvimento físico, emocional, social, mental e espiritual. Todo o desenvolvimento dessa criança precisa ser assegurado por dois princípios, que é o direito da criança e adolescente. É proteção integral, é o primeiro princípio, e o segundo é prioridade absoluta. Então, para você garantir que a criança se desenvolva plenamente, ela tem que ter proteção integral e prioridade absoluta. Então, o que é proteção integral? Em todas as áreas. Espiritual, emocional, social. Então, para eu certificar que ela está bem protegida, você saber como estão seus relacionamentos sociais, com quem você está se relacionando na escola. Vale a pena? Ou então vai ter momento que eu vou falar, filha ou filho, eu não quero você mais com amizade com fulano e beltrano. Ah, mas eu gosto. Não interessa. A partir de hoje está proibido a amizade com essa pessoa. É uma proteção social, né? Então, existem momentos que você vai ter que saber, né? Existem momentos que a fulaninha estava encorajando a Cléo a ler determinado tipo de literatura. E a gente vê na Cléo ler, ela gosta muito de ler, ela lê rápido. E ela lendo, pai, li um livro, li 2 livros, li 3 livros. Eu falei, uau, ela lê rápido, pelo amor de Deus. Aí eu fui ver, filha, deixa eu ver esse livro que tu tá lendo. E eu fui ler, não era um livro apropriado para a idade dela. Quem te deu esse livro aqui para tu ler? No computador da escola. Não, minha amiguinha me mostrou esse site que tem vários livros legais. E eu falei, não, tá errado. Tá errado. Então, assim, a presença integral gera proteção integral, né? Para que tenha uma prioridade absoluta. O que é prioridade absoluta? Né? A gente acha que está priorizando a nossa família, priorizando os nossos filhos, mas será que a gente está mesmo? Então, eu sempre questiono isso, né? Sempre, uma vez me chamaram para dar uma aula sobre paternidade no reino de Deus.
Nunca esqueci, acho que foi em 2017 isso. E eu fui para a sala de aula com a Bíblia e a Constituição na mão, o Estatuto da Criança e Adolescente. Né? E eu falei, gente, deixa eu falar aqui sobre que a paternidade no reino de Deus ela tem que gerar proteção integral e prioridade absoluta. Só que eu comecei a ler o direito da criança. Eu não li nenhum versículo na Bíblia ainda, né? Eu segurei e falei, gente, vocês sabiam disso aqui? E as pessoas ficaram assim, falei, gente, quem escreveu isso aqui estava inspirado pelo Espírito Santo. Só pode. Porque hoje, você sabia que, por exemplo, aqui na América, 85% das meninas que engravidam e acabam sua gravidez num aborto, se elas tivessem uma figura paterna ou masculina do lado delas, elas não abortariam. Seja o companheiro que ia ser o pai daquele bebê, ou o pai dela mesmo. Uhum. Então, assim, a presença que gera essa proteção integral, ela protege destinos. Só que eu tenho que priorizar isso. E priorizar não tem como você definir outra coisa a não ser dar prioridade absoluta. Né? É muito forte isso, eu acho. Às vezes a gente quer dar tantas coisas para os nossos filhos, mas a gente não prioriza absolutamente os nossos filhos. Né? Muito forte isso. É. Prioridade absoluta. E proteção integral. Não é só prioridade, é prioridade absoluta. Ou seja, prioridade já fala sobre primeiro, né? A prioridade absoluta falando assim, para você não ter dúvida da importância, né? Prioridade absoluta e proteção integral. Então você vai ter uma série de problemas que a gente tem na vida adulta. Por exemplo, você vai aconselhar várias pessoas, a gente como pastor aconselha muito. A raiz está na infância. Em algum momento da vida dela, ela foi abusada, seja verbalmente, emocionalmente, fisicamente, sexualmente, espiritualmente. Por falta de quê? De presença, de proteção. Né? Uhum. De alguém estar dando prioridade para ela naquele momento. Atenção, ela quer atenção. E aí hoje a gente está todo tempo fazendo tanta coisa, com tanta distração também, com o celular na mão. E naquele momento a gente não dá prioridade de atenção para ela. Né? Então é muito desafiador. Estou falando aqui, mas ser pai e mãe hoje é um desafio gigante. É enorme. Por isso que a gente precisa de canais como esse, de lives, de escolas, né, para pais, tanta coisa que o Três Palavrinhas oferece, porque a gente está sabendo. E quando a gente aprende o que é certo, praticar é desafiador. Não basta saber, a prática é desafiadora. Né? E tem que ter persistência, né? Demais. Porque você aprende, aí você vai pôr em prática, você vê que não deu, aí você põe de novo, aí você vai aprendendo, aí você vê o que funciona bem para você. Às vezes, né, o que funciona na sua casa funciona na minha de uma forma diferente. E eu fico muito feliz com isso, porque eu vejo que Deus está levantando, sabe, Davi, uma geração de pais e de mães aí preocupados em aprender e estudar, em buscar conhecimento. Primeiro na palavra de Deus e também em pessoas, em cursos, em tantas, né, mensagens. Hoje no YouTube você consegue ouvir tanta mensagem maravilhosa falando sobre criação de filhos. Não dá pra gente educar os nossos filhos mais como, de repente, os nossos pais foram educados, ou até a gente. Né? A gente não tinha o telefone ali na mão, a internet como tem hoje, e a gente vê que os nossos filhos estão muito expostos, e a gente parece assim, quando você está brincando com um animal feroz e você não sabe que ele é feroz. Você imagina que seja, mas você não sabe qual a velocidade dele. Uhum. Então, eu tenho a impressão que o celular ficou assim, né? Eu falei para o Samuca esses dias, que às vezes eu fico pensando, será que a gente devia ter liberado o telefone? Será que a gente não deveria ter segurado mais tempo? E o que a gente já passou, a gente não tem muito o que fazer, né? E daqui para frente a gente vai acertando. E eu acho que em tudo é isso, né? A gente volta e meia, você repensa algumas decisões, algumas coisas. E eu vejo que o mundo está piorando, vai melhorar. E a internet deixa exposto, né? Deixa exposta essa ruindade, essa erotização de crianças, essa adultização de crianças, esse horror, né, de deixar o absurdo se tornar algo natural, para que mais para frente as crianças achem que esse absurdo é natural e que a gente que é retrógrado está velho. Eu acho que esse papo do diabo tá claro pra gente. A gente não pode ser bobo de deixar os nossos filhos acreditarem nessa mentira e achar que tá tudo bem.
É. O ruim é ruim, o errado é errado, e assim, sim, não, não, e pronto, acabou. É. Sabe? E a gente só vai poder orientar nossos filhos se a gente estiver presente. É. Você tá lá com... Eu tô aqui em casa, eu não deixo muitos meninos usarem fone em casa, porque eu gosto de ouvir, às vezes eu não tô vendo, mas eu tô ouvindo tudo que eles estão fazendo. Telefone, não pode usar no quarto. Tem aquelas regrinhas que a gente faz na família, né? Vai assistir computador, por exemplo, do Vitor, não fica no quarto, fica na sala. Não tem nada disso que vai ficar solto no quarto deles, à disposição deles. Nem carregar, fica lá, carrega no meu quarto, fica tudo comigo. A hora que eles estiverem usando o telefone, eles estão aqui na casa, na sala, eu tô de olho. Mas mesmo assim, às vezes Uhum. estão assistindo uma coisa boa e do nada aparece uma É. podre para eles. Depois eles já viram. É. E depois que eu falo assim pra eles, o que você viu não tem como desver. É. Tá aí. E aí o que você vai fazer? É. Né? Então, desculpa, o mundo tá querendo engolir a inocência dos nossos filhos. Tá cada vez mais difícil você ter um menino aí de 10, 12, 14 anos, criança. Pensa a gente quando tinha 12, 14 anos. Tava andando de bicicleta, brincando, tava nem pensando em nada. Agora a gente já tem que falar sobre namoro com eles, tem que falar sobre sexo muito cedo. 7, 8 anos de idade, a gente já teve que conversar com os meninos. Porque Sim. já tinha muita gente falando a respeito em volta. Eu falei, peraí, a gente tem que falar logo do jeito certo, porque se a gente não explicar, outra pessoa vai falar da maneira errada. Então, a gente só percebe essas coisas estando presente. Então, eu gostei do que você falou. Definir proteção é presença. Porque aí você vai saber onde precisa proteger, que área precisa proteger, de que forma precisa proteger e onde você precisa fortalecer. Porque a proteção não é só esconder, Isso. tirar a pessoa dali daquele meio perigoso. A proteção é você observar também, para evitar que ela caia ali naquele É. buraco. E também, se você vê que ela tá caindo, é você arrumar um modo de puxar. Entende? Sim. É de você prevenir, mas também de você socorrer, de orientar. Não, é aqui. E a gente só vai poder fazer isso se a gente estiver observando, Sim. ensinar no caminho, né? Não é só apontar o caminho, é andar junto. É. É Muito. verdade. Ó, tinha mais um monte de coisa aqui pra gente conversar, mas já terminar aqui a nossa live falando sobre o nosso maior desafio aqui, né? Nosso, eu digo, dos pais, homens, não nosso, né? Mas dos pais, em relação à paternidade atual. O que que você vê que são desafios que estão aparentes no mundo, mas que nem todo pai está percebendo e que seria importante alertá-los e o que fazer? Então, eu acho que alguns desafios hoje, né? Uhum, Eu acho que um deles é esse, a presença, né? Hoje no mundo, por exemplo, que ainda tem sequelas, né? Toda essa realidade na área de saúde, economia que o mundo ainda vive, o pai teve que se ausentar, talvez quebrou, faliu, sei lá, tanta coisa econômica que mexe com a cabeça dos homens. Então, eu acho que essa presença dos pais é um desafio, né? Eu acho que uma outra questão hoje é a referência. O que é ser homem? O que é um homem pai? Né? Então, assim, os meninos hoje estão sendo bombardeados por outros modelos familiares que acabam banalizando ou desvalorizando a importância da figura paterna. E uhum, nada nem ninguém substitui a figura paterna. Por mais que você seja uma mãe solteira extraordinária e a gente celebra a sua coragem, talvez alguma mãe solteira está nos ouvindo, a minha mãe, durante um tempo na história, ela se divorciou do meu pai e nos criou. Ela, né, teve que ralar, trabalhar, ensinar, tarefa de casa, botar comida na mesa, tudo aquilo, né? Mas não substituiu a ausência da presença do pai na nossa vida. Toda a excelência da maternidade é louvável, né? E isso não diminui o amor, né, da mãe e nem o amor que os filhos sentem e reconhecem, mas não substitui a presença da referência masculina, paterna. uhum, Então, hoje, a nossa geração, um dos grandes desafios é nós precisamos ensinar para essas crianças que os meninos, quando eles crescerem, eles vão ter que ser homem. uhum.
maridos e pai. O que é isso? Né? O que é isso? Como é que um homem se comporta? Como é que um homem trata a mulher? Como é que um homem lida com dinheiro? O que significa a palavra de um homem? Né? Um homem pode chorar, um homem pode brincar de boneca com a filha, né? E o homem, ele tem que ser fiel à esposa, à mãe dele. Então, assim, resgatar princípios e referência. Então, esse é o grande desafio hoje, porque hoje fala, não, família, existem várias configurações, não precisa tanto da figura masculina, né? Então, assim, eu acho que os meninos vivem numa geração muito afeminada também. Então, para resgatar a hombridade dos homens. O pai é responsável por ensinar isso para os meninos. E como a gente viveu numa geração muito de filhos da mãe, como dizia lá no Nordeste, onde eu criei, eu falo isso, inclusive, no meu segundo livro, né, O Brasil Sem Órfãos. Há uma geração que é filho da mãe. A mãe que criou, não tem figura paterna. Né? E isso é falar de forma pejorativa hoje, mas é uma realidade sociológica. São meninos que cresceram criados pela avó, porque a mãe era adolescente quando engravidou. Então são meninos mimados, são meninos afeminados, são meninos que, porque cresceram numa família monoparental, e não sou eu que estou falando, as estatísticas provam, 50% desses meninos foram abusados sexualmente, porque não tinham uma figura de pai em casa. Então eles são afeminados ou fazem escolhas que não são escolhas segundo os princípios bíblicos para a sua vida sexual. Né? Ele acaba querendo ser homem, cara. Veste como homem, não fala como homem. Então, assim, eu acho que o resgate da hombridade, da paternidade, é um desafio na nossa geração. E como se faz isso? Não tem outra solução, não tem que reinventar a roda. É com outros homens ensinando, né? É com a presença. Né? É restaurando os homens hoje, é despertando essa geração da minha idade para cima, e preparando a geração que vem. Isso aí. Então, acho que são alguns desafios. Desafio desse pai no meio cristão, que a gente conhece, por exemplo, sendo bem crente agora, assim, na realidade da igreja, né? Você vê que a figura de oração sempre parece que é a mulher dentro das igrejas. O círculo de oração são mulheres. Campo de oração são mulheres. Né? Parece que o homem está sempre trabalhando para prover, enquanto a mulher está sempre nutrindo emocionalmente e espiritualmente. Não. Nós precisamos restaurar o sacerdócio do homem em casa. O homem é responsável pelo alimento espiritual. O homem é que tem que chamar. Vamos orar. Vamos ler a Bíblia. Vamos fazer o culto doméstico. O homem é que tem que ser o modelo primeiro, não é o pastor. É o homem em casa que o filho tem que ver ele de joelho orando. Ele jejuando. Ele lendo a Bíblia. Ele chorando na presença de Deus. Ele abrindo mão, renunciando coisas para fazer a vontade de Deus. Então, o homem é esse sacerdote que apresenta a família dele. Se alguém está orando mais pela sua família do que você, homem, tem alguma coisa errada, cara. Você é o sacerdote. O sacerdote ele tem que apresentar a família para Deus. E ele tem que representar Deus diante da família. Então, restaurar o sacerdócio do homem, do pai, dentro de casa também, é uma necessidade gritante nos nossos dias. Eu vejo que tem muita família em que a mãe mesmo já era mais responsável. Às vezes tem família que o pai não era convertido, a mãe era convertida, e a mãe acaba tomando essa frente em prol dos filhos, né? Para que eles aprendam. E eu vejo que muitas pessoas que eu conheço, a mãe era responsável por fazer isso dentro de casa. Justamente o pai estava trabalhando e a mãe falava, meu filho precisa aprender. Só tinha um culto na semana, então eu resolvo aqui e pronto, né? E de uma forma de boa vontade mesmo, que os filhos aprendessem, né? Acaba fazendo isso. Mas é muito interessante a gente poder pensar que mesmo que você que está aqui assistindo a gente venha de um lar em que a mãe que carregava essa responsabilidade espiritual da família, que você aprenda isso e que tome essa atitude diferente na sua casa. Que a esposa entregue essa responsabilidade, né? Porque muitas vezes a mulher pega e o marido não faz porque já tem gente fazendo. É cômodo, né? Também, às vezes, a desculpa dele, a mulher tá fazendo. Então que você estimule, né? Que dê para ele fazer. Talvez você crie ali o PEC lá, né? Faz o preparo ali, inicial e tal, mas aí você chama ele, deixa ele fazer.
mas você pode auxiliar, né? Fazendo o PEC. Repete pra gente o PEC aí, pra não lembrar. A Preparação, expectativa e concentração. preparação. Adorei. Vou usar ela em casa também. E aí pode fazer isso na sua casa. Você chamar seu marido e falar, olha, a gente tá precisando. Às vezes pode não ser natural para ele, porque não viveu isso. Então, Sim. o papel de auxiliador a gente precisa estar junto fazendo, né? Sim. E não pegar pra gente esse papel, Sim. sabe? É. Falo muito pro Vitor aqui, vamos finalizar aqui com isso. Eu ensino muito os meus filhos a Mel respeitar o Vitor como homem. Então, às vezes eu dou ordens, peço ele para fazer algumas coisas e peço ele para falar para Mel obedecer o que ele está falando. Legal. Porque eu vou percebendo que nós mulheres, a gente tem esse negócio de resolver tudo, que sem perceber a gente está passando por cima, sabe? E as meninas também. Parece que é uma semente que já está aqui, né? Na gente. E se a gente não observa, ela tá mandando nele. Ela tá mandando ele fazer as coisas. E eu falei assim, não, meu filho não pode ser assim. Então, por conta da liderança dela, ela começou a fazer o Vitor fazer tudo que ela mandava. E tava errado, as duas coisas erradas, entendeu? Eu falei assim, não, peraí, eu preciso restaurar aqui esse papel. Então eu comecei a fazer isso. E ela não gosta, não. Não gosta de obedecer o Vitor. Por que eu tenho que... Não conheço nenhuma irmã que tem que obedecer o irmão. Falei, pois é, mas aqui em casa você vai ter que obedecer o seu irmão, porque ele é seu irmão mais velho. E se ele errar com você, aí ele se vê comigo. E isso está sendo muito bom, porque eu estou ali reforçando nele uma autoridade de homem. E eu falei para ele, você quando tem mais responsabilidade, né? Se eu estou te dando autoridade aí, você tem responsabilidade com o que você vai fazer. Então presta atenção como você vai falar, presta atenção como você trata ela, a forma que você tratar a sua irmã, você vai tratar a sua namorada. É assim que você vai falar com ela, com a sua esposa. Entende? Então, eu fui percebendo como isso é importante na formação do homem que ele será. E para ela também saber se portar, não é se diminuir, mas saber o seu lugar, saber o seu papel, saber quando falar, quando não falar, como falar, sabe? Uhum. E é muito interessante ver que realmente a gente pode moldar essa geração de homens mesmo, que vão ser sacerdotes do seu lar, desde pequenininho assim. Porque ele vai aprender agora, e que quando ele tiver seus 20 anos, ele já vai ser naturalmente um homem que sabe tratar bem uma mulher, que sabe o papel dele, que sabe como falar, né, que sabe a autoridade que tem, porque ele exerceu em casa, com uma irmã. Sim. Então, isso é uma estratégia que eu tenho falado, assim, muito interessante e que também funciona para quando as irmãs são mais velhas que os irmãos, mas eu acredito que um pouquinho, quando o irmão tiver um pouco maior, né? Na minha casa também era assim, nós somos 4 meninas e um menino. Meu irmão é o mais novo. E quando ele ficou um pouco mais velho, meu pai deu autoridades para ele. Ele levava a gente, por exemplo, eu ia para rodoviária, para algum lugar assim, meu pai mandava ele ir com a gente. E, assim, ele era mais novo, mas ele era a proteção nossa, entendeu? Uau. Para ele entender que ele era o responsável ali. Então, Muito bom. muito, muito interessante a gente ver que a gente pode fazer imprimir, né, essa identidade de homem desde pequenininho. Eu lembro que o Rafa era pequenininho e a gente lá no Brasil ainda, eu ia fazer uma viagem, alguma coisa aqui, aí eu falava assim, ó, você é o homem da casa agora, hein? É isso aí. Cuida da mãe da sua irmã. E ele de 5, 4 aninhos. E você achava, né, o responsável. Não, mas sabe o que ele queria? Queria dormir lá na minha cama, no meu lugar. Vou dormir aqui, mãe, que eu sou o homem da casa agora. E é muito gostoso, né? É muito bonitinho ver eles tomando acreditando nisso que a gente está falando para eles. É. Davi, muito obrigada, viu? Mais uma vez, sempre muito bom. Se deixar, a gente fica aqui até, né? Gosto muito das suas estatísticas, né? De você falar dos seus livros. Se alguém quiser comprar seus livros, acha onde? Entra lá no meu Instagram e aí lá na bio vai ter os links lá para comprar os livros, tanto o Plano A quanto o Brasil Sem Órfãos, né? Lá na minha bio tem um sitezinho lá do Hotmart onde estão os livros. Maravilha, então. Obrigada mais uma vez. Deus abençoe você, sua casa. Você inspira demais a gente aqui. Nós somos há bom tempo, né? Eu que agradeço. Deus Muito obrigado. Bem, Deus bom uniu demais. essas casas, né? De uma forma muito incrível. Só olhando o retrovisor para entender o que Deus fez, né? Mas É verdade.
Obrigada mais uma vez por essa live maravilhosa. Tá bom. Viu? Beijo. Deus Obrigado. abençoe você. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.